Ajnanati mirandasya jnananjana shalakaya kakshurun militam yena tasme shri gurave namaha. Bhagavad Gita, capítulo 6, Dhyana Yoga, verso 21 em diante. Shukamatyadikam yatad buddhi grayam atityam beti atrana jaivayam sitaschalati tatvataha. Aquele em que a alma conhece a sua verdadeira e eterna beatitude, que é percepcionada pela inteligência e está para além dos sentidos, estabelecida nela, a alma não se consegue mais afastar da verdade espiritual do seu ser. Quando, através da meditação profunda, percepcionarem a verdadeira realidade, que é percepcionada pela inteligência, e está para além dos sentidos, quando tiverem percepcionado e alcançado esta beatitude através da meditação em Deus, quando Deus tiver revelado este aspecto supremo de si próprio no vosso interior, estabelecida nela, a alma não se consegue mais afastar da verdade espiritual do seu ser. Neste estado, percepcionam esta unidade e esta alegria e beatitude eternas e imperecíveis que emanam de Deus no vosso interior. Alcançam a realização de Deus, tornam-se verdadeiros yogis e nunca se desunem de Deus. O que quer que façam na vida, seja ter filhos, comer, beber ou dormir, se estiverem centrados nesse estado, nada pode tocar essas pessoas. São sempre livres. É por isso que veem que em tempos antigos os sábios eram todos karma yogis, eram todos casados, mesmo os gurus, e as suas esposas apoiavam o seu trabalho. Todas essas grandes mães alcançaram também o mesmo estado de realização de Deus dos seus maridos, devido à sua entrega, ao seu serviço, à sua bhakti e à dedicação que tinham aos seus maridos. O Sr. Krishna diz que aqueles que alcançam este estado supremo, independentemente do que façam no mundo exterior, são sempre livres, mesmo que pareça que são limitados. Pode-se perguntar: se és um yogi, por que precisas de dormir? Se és um yogi, por que precisas de comer? Mas, por estarem estabelecidos no Self, estão para além da dualidade, estão para além do julgamento do certo e do errado, estão para além do julgamento de serem marido ou esposa, estão para além da dualidade de homem e mulher, estão para além do calor e do frio, para além do bom ou mau e de outros opostos. Aquele em que a alma conhece a sua própria beatitude verdadeira e eterna. Aqui o Sr. Krishna diz que a alma percepciona Narayana no seu interior. A alma não encontra diferença entre si própria e Narayana. Eu sou um pequeno Narayana e tu és um grande Narayana e ambos somos Narayana. Isso foi o que Goswami Tulsidas disse à sua esposa. És aquela que me levou a ver Sita e Rama em toda a parte. Foste tu a força orientadora. Se não tivesses agido daquela forma, onde é que eu estaria? De certo, estaria perdido em algum lugar, mas, devido à graça, através da qual agiste, fui libertado. Capítulo 6, verso 22. Yam labdva japaram labam manyatenadikam tata yasmin stito nadu kena gurunapi vikalyate. Esse é o maior de todos os ganhos e o tesouro ao lado do qual todas as coisas perdem o seu valor. É estabelecido, ele não é perturbado pelo assalto do desgosto mental. Os maiores prazeres do mundo e as maiores glórias do mundo parecem insípidos e insignificantes para uma alma realizada. A pessoa percepciona Deus em tudo, o tesouro ao lado do qual todas as coisas perdem o seu valor.
não é abalada do estado de equilíbrio se o mundo trouxer fracasso ou sucesso, dor ou prazer. Por isso mesmo, a realização de Deus é o maior dom, o maior de todos os ganhos. E quando se ganha a realização de Deus, tudo o resto se torna secundário ou terciário. Aí estabelecido, ele não é perturbado pelo assalto do desgosto mental. Quando a mente de pessoas mundanas normais fica perturbada, quando a mente diz o que é que estou a obter e o que é que não estou a obter, eles são abanados de todos os lados, não? Esquerda e direita, enquanto aqueles que estão completamente absortos no self, usufruindo da grande lila do Senhor, são inabaláveis face aos mesmos testes e tribulações da vida. O yogi, o bhakta que realiza Deus, torna-se como uma rocha, firme e inabalável. Mesmo que tudo esteja turbulento à sua volta, nada o afeta. Capítulo 6, verso 23. Tam vidya dukkha samyoga viyogam yoga samjinitam sa nichayena yogtabhyo yogo nibirnajatasa. É o afastamento do contacto com a dor, o divórcio do casamento da mente com o sofrimento. A vitória firme desta beatitude espiritual é yoga, união divina. Este yoga é para ser praticado resolutamente, sem ceder a qualquer desânimo por dificuldade ou fracasso. Mesmo que um yogi tenha alcançado a realização de Deus, o seu corpo, sentidos e mente continuam a realizar todas as suas atividades. O corpo parece o mesmo, mas na sua consciência, bem no fundo, não se apega a nada. Isto é o divórcio da mente com o sofrimento. Não percepciona a dualidade e, por ganhar esta beatitude espiritual, entra no estado supremo da união divina, onde a alma está a casar-se com Narayana, onde a alma o percepciona como sendo o único homem. As gopis disseram a Krishna: Tu és o único homem, não existe outro homem, apenas tu. Todo o resto é apenas a tua criação, a tua prakriti. O Senhor é o único masculino real. Tudo o resto é prakriti, todo o resto é feminino. Não se deixem iludir por estes dois aspectos, masculino e feminino. Através desta profunda percepção interior, aquele que é realizado não é tocado pelas qualidades do feminino ou masculino, mas é sempre livre, estabelecido no self. Dessa forma, há uma união divina, um casamento divino. A vossa alma casa-se com Krishna. É isso que todas as esposas de Krishna representam. Toda a criação é feminina, pois tudo é criado por Prakriti. Um yogi eleva-se acima disto e vê que é Mahalakshmi para Narayana, e quando esta fusão acontece, está acima do fracasso ou do sucesso. Este yoga é para ser praticado resolutamente, sem ceder a qualquer desânimo. Então não se enfraqueçam a vocês próprios. No início das vossas práticas espirituais, podem sentir-se desanimados ou achar as práticas espirituais demasiado difíceis, ou sentir que o vosso esforço é infindável e duvidar se serão coroados com sucesso ou não. Krishna diz que não devem dar espaço a estas dúvidas. Aqueles cujas mentes estão livres de tédio e plenas de zelo e entusiasmo de alcançar o estado de entrega, perseveram com fervor, não devem ficar presos à dúvida ou fugir do progresso. Através da fé, reverência, resolução e paciência, devem entregar-se aos pés do Guru. Devem dedicar-se com firme determinação e aplicação ao dever que lhes foi entregue, tendo constantemente em mente o objetivo das suas vidas. Quando alcançam tal união divina, todo o tédio e julgamento irá automaticamente desaparecer. Contudo, se continuarem a sentir-se desencorajados, devem fazer as suas práticas sob a supervisão do seu guru, com amor e entusiasmo. Capítulo 6, verso 24 e 25.
Sankalpa pravam kamam tyaktva sarvam vesheshata manasarvendriyagramam piyamyasamam tata shanairuparamit bodhidhyadruti roitayatmasam manakrutva kinchidapi chintayet. Renunciando sem reservas a todos os desejos nascidos da imaginação e restringindo completamente todos os sentidos através da mente, de todas as direções, muito gradualmente deve alcançar-se tranquilidade com a ajuda do intelecto mantido por uma firme resolução. Tendo focado a mente no self, não se deve pensar em mais nada. Aqui o Sr. Krishna explica como controlar os sentidos e a mente e fixar a mente em Deus. A natureza dos sentidos é correr atrás dos objetos dos sentidos. Contudo, os sentidos conseguem apenas apreender um objeto quando conseguem levar a mente com eles. Quando a mente é fraca, os sentidos facilmente conseguem arrastar a mente com eles e ela perde-se facilmente, mas quando a mente alcança o foco, com a ajuda da meditação do intelecto purificado e resoluto, com a ajuda do intelecto mantido por uma firme resolução, os sentidos são incapazes de correr atrás dos objetos do prazer. Quando o intelecto está focado no divino, a mente está silenciosa e calma, e neste estado de quietude, os sentidos perdem a sua capacidade de controlar a mente. Então, devem sentar-se diariamente em dhyan, em meditação, retirando os sentidos do exterior, esvaziando gradualmente a mente de todos os pensamentos mundanos. Com a ajuda do discernimento e da impassibilidade do intelecto, devem virar a vossa atenção para o interior e, com força, fixar a mente em Deus. Com a ajuda do intelecto mantido por uma firme resolução. Quando o intelecto tem um vislumbre, uma visão da verdade e do segredo de Deus, através da boa associação, torna-se focado e, automaticamente, não existem dúvidas ou apegos. Através da associação a boas companhias, ocupado no pensamento de Deus, o intelecto estável, mantido por uma firme resolução, ajuda a mente a tornar-se focada e a identificar-se com Deus. Nesse estado, a mente deixa automaticamente de se entregar aos pensamentos acerca dos objetos mundanos e concentra-se somente em Deus. Capítulo 6, verso 26. Yato nicharati manashkam kyalam astiram tatastato niyamyai tadatmane babasham nayet. Sempre que a mente inquieta e agitada avança, deveria ser controlada e trazida à sujeição no self. A mente está sempre inquieta, sempre a saltar de um pensamento para o outro, de um querer para o outro. Quando a mente se foca num objeto particular, é apenas por um período curto de tempo, não dura muito. Quando querem alguma coisa, já criaram isso na mente, e quando está criado na mente, automaticamente, com determinação, é manifestado no exterior. Isto é o poder da vontade, a força da mente, mas o que quer que seja criado a partir dos desejos da mente não vos satisfaz durante muito tempo. O prazer dura apenas um curto período de tempo. Por exemplo, quando compram um bom carro. Durante um mês, tratarão o carro como nunca trataram nada que tivessem antes. Limparão e manterão o carro muito bonito, mas depois de um tempo, quando a mente se aborrece disso, o desejo por uma nova coisa aparecerá na mente e a mente quererá isso. Uma mente agitada avança de uma coisa para a outra, deveria ser controlada e trazida à sujeição no self. Quando tentam fixar a mente em Deus com grande esforço, devem imaginar que tiveram sucesso no vosso esforço. Quando criam alguma coisa primeiro na mente, a mente torná-lo-á possível. É o mesmo quando fazem as vossas práticas espirituais na mente, devem fazê-lo acontecer de imediato. Não devem alimentar a fraqueza disso. Oh meu Deus, o Swamiji está a falar tanto, isto é demais para mim. Estou longe de conseguir aquilo, não consigo chegar lá.
No momento em que dizem que não conseguem chegar lá, há uma barreira, um grande muro que é criado. Claro que depois não chegam lá, mas quando colocam na mente que já lá chegaram, então tudo ficará equilibrado e será fácil. Deveria ser controlada e trazida à sujeição no self. Krishna diz que quando a vossa mente está a saltar de uma coisa para a outra, não caiam na fraqueza, não caiam no medo. Não pensem que o vosso desejo por Deus é demasiado ou que está demasiado longe. Devem estar sempre alerta e não permitir à mente pensar em nada mais além de Deus. Ele deu tantas formas divinas, deu tantos nomes divinos para permitir à humanidade focar-se completamente nele. Quando se sentam para meditar, se perceberem que a vossa mente vai para outro lado qualquer, deixem-na ir, mas depois tragam-na de volta. Mostrem o vosso poder sobre ela através do intelecto. Mostrem que o grande observador é mais poderoso do que a mente. É por isso que conseguem trazer de volta o vosso pensamento e controlá-lo. Lembrem-se continuamente disso, mesmo que não se apercebam de quando a mente fugiu e escapou. Quando ela escapa, não se concentrem no objeto que atraiu a mente. Em vez disso, tragam a mente de volta e fixem-na no self. Fixem-na em Deus. Deus habita na identidade da alma enquanto super-alma. Aqui, o Sr. Krishna usa a palavra Atmani. Significa Atma, mas refere-se ao Paramatma, a super-alma que reside no interior da alma. Capítulo 6, verso 27. Prashantamanasam yenam yoginam sukham uttamam upaiti shantarajasam brahma bhutam akalmasham. Quando a mente fica completamente tranquila, desce então sobre o yogi a imaculada, impassível e mais elevada beatitude da alma que se tornou Brahman. Tendo constantemente em mente a ideia de que não é o corpo, mas sim Brahman, por se lembrar constantemente de que não é o que vê exteriormente e em vez disso vê o divino a residir no interior, o Atma Kriya Yogi, o Bhakta, fica firmemente estabelecido na identidade do divino. Desta forma, o Bhakta alcança um estádio avançado no caminho da união com o divino. Esse Bhakta eleva-se acima dos gunas, a mais elevada beatitude da alma que se tornou Brahman. Neste estado existe apenas o reflexo de Deus, nada mais. Não há dúvida, não há julgamento, não há nada que o mantenha desequilibrado ou na dualidade. Está plenamente absorto no Self divino, então nada pode demover o devoto, o Bhakta. Encontra a felicidade suprema, experiencia-a e espalha-a. A mente está completamente absorta em conhecimento e beatitude eternos. Quando, através da meditação, se fica completamente absorto em Brahman e liberto, a pessoa torna-se serena, sem pecado e sem paixão, e muitas outras qualidades divinas despertam. Muitos outros dons diferentes despertam, mas a pessoa é completamente intocada, seja pelo que for. Capítulo 6, verso 28. Yunjanevam sadatmanam yogi vigata kalmasha sukhena brahma samsparsham adyatam sukham ashnute. Assim, liberto da mancha da paixão e colocando-se constantemente em yoga, o yogi desfruta feliz e facilmente do toque de Brahma, que é uma beatitude inigualável. Quando a mente está tão focada no corpo, como é que se consegue percepcionar Nirgun Brahman, que é sem forma, atributos, não manifestado? Esta divindade sem forma é muito difícil de percepcionar por alguém cuja mente está sempre a correr para o exterior e focada na realidade exterior. Como é que alguém consegue imaginar o estado sem forma? Como é que consegue imaginar o vazio? Por exemplo, podemos dizer: vamos esvaziar este buraco.
mas na mente o buraco continua lá. Então, como é que se consegue realmente imaginar o aspecto nirgun do absoluto, aquele sem forma, o não manifestado? Não se consegue. Enquanto estiverem focados na realidade exterior, precisam de uma forma. É mais fácil focarem a vossa mente numa forma de Deus, no aspecto Saguan de Brahman, através do serviço a Ele, através das vossas orações, através da intuação, em vez de deixarem a mente correr em direção a outras coisas no mundo exterior, é melhor focarem-na na forma do divino. Estas formas do divino não se limitam a estátuas ou formas tangíveis exteriormente. Estas formas do divino, estas divindades, não são diferentes do próprio Brahman. Estas formas são formas supremas, formas transcendentais que ajudam a mente a libertar-se da escravidão da realidade exterior. Mesmo sendo difícil controlar a mente, não é impossível. Se a mente estiver focada nas diferentes formas do divino, irá naturalmente alcançar um ponto onde automaticamente irão percepcionar a divindade no vosso próprio interior. Irão percepcionar que o divino não está apenas no exterior, mas está no vosso âmago. A divindade à qual estão a rezar não é diferente de vocês. Deus não está lá fora, mas no âmago do vosso verdadeiro self. Irão percepcioná-lo lá. E quando percepcionam essa mesma divindade no vosso interior, a mente, automaticamente, sente uma certa afinidade, uma certa ligação a ela. A mente sente-se bem e pensa: conheço este amigo, não estou sozinha. Uma vez que já estou muito habituada, deixa-me agarrar a ele. Nesse estado, o interior e o exterior estão a amparar-se mutuamente. A mente agarra-se à forma exterior, mas está também a habitar no interior o self. Então, a partir desse estado, o divino revela através do intelecto outro aspecto de si próprio, o Nirgun Brahman, enquanto eterna, infinita beatitude. Capítulo 6, verso 29. Sarva bhutastam atmanam sarva bhutani katmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samadarshana. O homem cujo self está em yoga vê o self em todos os seres e todos os seres no self têm a mesma visão em toda a parte. O homem cujo self está em yoga, em união com o divino, vê o self em todos os seres. Então, aquele que está em completa unidade com Deus, vê Deus em todos os seres e todos os seres em Deus têm a mesma visão em toda a parte. Não existe limitação. Os verdadeiros yogis que estabeleceram a sua identidade no Brahman absoluto, na forma de Satchitananda, têm esta qualidade de beatitude no seu interior. Através da meditação, percepcionam que o que têm no vosso interior está igualmente presente em toda a parte. Não há diferença entre o interior e o exterior. No Atma não há diferença entre o interior e o exterior, porque Narayana Krishna, o Self cósmico, o verdadeiro Self, que os yogis percepcionam, está dentro deles e em toda a parte. Eles alcançam um estado de visão equânime. Toda a criação, quer seja animada ou inanimada, é Narayana. Os yogis não veem diferença em lugar algum, porque não há nada que não seja ele. Veem tudo no interior do seu próprio self, identificam-se completamente com Narayana e veem Narayana em toda a parte. Percepcionam a unidade em toda a parte. É por isso que quando as pessoas se sentam para meditar se diz: vejam tudo no vosso interior. Na meditação, veem o self em todos os seres e todos os seres no self. O self é a ligação entre todos os seres. No capítulo 5 falamos acerca desta verdade. Se somos um com todos, estamos em constante ligação uns com os outros. Nunca estamos longe uns dos outros. Capítulo 6, verso 30.
Yomam pashyati sarvatra sarvam jamai pashyati tasyam na pranashyami sa jamena pranashyati. Para aquele que me vê em toda a parte e que tudo vê em mim, eu não me perco, nem ele se perde para mim. Aqui o Sr. Krishna diz: para aquele que me vê em toda a parte e que tudo vê em mim, aquele que percepciona Deus em toda a parte no mundo exterior, sabendo que tudo forma o seu corpo cósmico, tudo vê em mim. Eu não me perco, nem ele se perde para mim. Uma alma realizada, um verdadeiro Bhakta, vê o divino em toda a parte e sabe que Krishna está em toda a parte, sabe que Narayana Krishna está em toda a parte, em tudo, no que quer que faça, onde quer que vá. Nunca há separação. O próprio Bhagavan lembra às pessoas: porque é que estão a correr para a esquerda e para a direita? Deviam correr para o interior. Eu estou sempre convosco, vocês estão sempre comigo. Amamo-nos reciprocamente, estamos sempre apaixonados, vocês são amor. Esta é a vossa verdadeira realidade, vocês são a beatitude eterna, Satchitananda. Não pensem que eu estou separado de vocês, estou sempre convosco em todas as situações. Na realidade, tudo é apenas eu. Quem quer que me veja em toda a parte e tudo veja em mim, sabe quem sou. Então, percepciona esta unidade. Aquele que me vê em toda a parte e tudo vê em mim. Deus trabalha no mundo através de cada pessoa, desempenhando diferentes papéis, como um ator que veste muitas roupas diferentes e fala muitas vozes diferentes. Contudo, o ator permanece sempre um ator. Desta forma, Deus vive na sua criação sob diferentes formas, porque os seres humanos estão tão focados na sua humanidade que não reconhecem Deus na sua criação, não o veem, então sentem-se separados de Deus. Em tal estado, têm tantas distrações externas e estão tão ocupados a lidar com tantas coisas diferentes que se esquecem que no âmago do coração, no coração dos corações, está apenas Ele, que é a realidade. Goswami Tulsidas disse: sabendo que toda a criação é uma manifestação de Rama e de Sita, juntando as mãos, ofereço as minhas saudações a todos. Conhecem a história do Sr. Krishna enquanto menino em Vrindavan e de Brahma? Depois de matar o demónio Aghasura, Krishna estava sentado com os rapazes. Os pequenos vaqueiros estavam a divertir-se. Cada um tinha um pequeno saco com o almoço que incluía arroz frio, coalhada e chapati. Estavam a comer e a partilhar a sua comida com Krishna. Naquela altura, Krishna tinha apenas 5 anos. O Sr. Brahma tinha uma dúvida na sua mente. Sabia que Krishna era o próprio Senhor, mas estava a pensar se o Senhor do universo estava preso por Maya enquanto encarnado e se estaria completamente consciente da sua divindade. Então decidiu testar Krishna. Enquanto os rapazes estavam a brincar e os bezerros a pastar no outro lado do campo, Brahma, pelo seu poder, levou todos os bezerros e escondeu-os numa gruta. Os rapazes olharam a toda a volta, mas não conseguiam encontrar os bezerros. Krishna perguntou-lhes: onde estão os bezerros? Começaram a procurar em toda a parte, próximo e longe. Finalmente Krishna disse-lhes: deixem-me ir procurar os bezerros, continuem a comer, eu vou. Enquanto ele estava longe, Brahma veio, levou os rapazes e escondeu-os também na gruta. Entretanto, Krishna não encontrou os bezerros. E quando voltou, viu que os rapazes também tinham desaparecido. Os gopas tinham desaparecido. Então pensou: o que é isto? Onde é que foram? O que aconteceu a todos os rapazes de Vrindavan? Sorriu. Já sei. Isto é um jogo de Brahma. Fez este jogo comigo, pensando que estou limitado por Maya. Agora irei lançar-lhe um desafio. Deste modo, o Senhor que reside em toda a parte, que é o Jivatma de todos e que permeia toda a criação, decidiu dar uma lição a Brahma.
Ele manifestou-se em tantos bezerros quanto os que estavam ali antes e em todos os gupas que Brahma tinha levado. Todos se comportavam exatamente como os bezerros que tinham estado a pastar e os gupas que antes tinham estado ali a brincar. Mais tarde, nessa noite, quando os rapazes voltaram para casa, os seus pais abraçaram-nos e sentiram grande afeição por eles. Quando os bezerros regressaram ao estábulo, o leite das vacas corria por si só e os bezerros podiam beber leite a toda a hora. Isto continuou por um ano inteiro. Todos os dias acontecia o mesmo. Passado um ano, Balarama começou a pensar acerca disto e disse: há algo de errado aqui. Por que é que todos amam as suas crianças mais do que a Krishna? Costumavam amar Krishna muito mais do que as suas crianças. Olhou para as vacas. O leite estava a correr das vacas por si só, e os bezerros desfrutavam do fluxo contínuo de leite. Mas isto acontecia apenas quando Krishna estava perto das vacas. Balarama continuou a questionar isto e a pensar sobre isto. Fechou os olhos e viu, com a sua visão divina, que tudo à sua volta era Krishna, apenas Krishna. Olhou para os bezerros e viu que todos eram Krishna. Olhou para os gopas e viu que todos eram Krishna. Então percebeu que tudo à sua volta era apenas Krishna, nada mais. Balarama aproximou-se de Krishna e disse: Krishna, sei quem todos eles são. Claro que Krishna estava muito quieto a ouvi-lo. Finalmente disse: bem, já é assim há algum tempo. Então Balarama apercebeu-se do que Brahma tinha feito e como Krishna se tinha disfarçado de gopas e de vacas para dar uma lição a Brahma. Passado um ano, Brahma começou a pensar no que se estaria a passar em Vrindavan e disse: vou lá fazer uma visita. É importante notar que o tempo divino é diferente do tempo humano. Um ano humano inteiro tinha passado desde que Brahma levara os rapazes e os escondera na gruta. Quando chegou a Vrindavan, ficou chocado por ver que tudo estava no seu devido lugar. Viu os gopas e os bezerros todos lá como era habitual. Disse: levei-os a todos porque estão aqui. Então, enquanto estava a olhar para eles, viu que eram todos o próprio Mahavishnu. Todos tinham 4 braços que estavam a segurar o Shankha, o Chakra, o Gada e o Lótus. Ficou ainda mais chocado e confuso. Apercebeu-se do seu grande erro em duvidar do Senhor. Como podia Maya ter atuado nele, naquele que tudo permeia? Como poderia ele ser limitado? Brahma sentiu uma imensa tristeza dentro de si. Por isso foi ter com Krishna, caiu aos seus pés e pediu perdão, dizendo: Senhor, por favor, perdoa-me. Tinha uma dúvida e tu clarificaste esta dúvida. Deixa-me louvar-te, deixa-me cantar a tua glória. Então Brahma devolveu todos os rapazes e os bezerros. Os rapazes disseram a Krishna: foste à procura dos bezerros e não almoçaste. Também para eles o período de tempo em que Krishna tinha estado ausente fora muito curto. Estavam toldados por Maya, não se aperceberam do que tinha acontecido. Então Brahma cantou os seus louvores a Krishna, o Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Krishna é Satchitananda Vigraha, a personificação da beatitude suprema. É Ishvara, a realidade suprema. É Deus manifestado. No Brahma Samhita, Brahma glorifica Krishna. És o Senhor dos Senhores, és toda a criação manifestada. Tudo é apenas Ele. Um verdadeiro yogi percepciona toda a manifestação como Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha.
Cada um é a Satchitananda Vigraha do próprio Senhor Krishna. O próprio Senhor Krishna está em cada pessoa, tal como um ator com diferentes trajes a desempenhar diferentes papéis. A Krishna também mostrou à sua mãe, Yashoda, que estava em tudo e que tudo estava nele. Aconteceu quando era ainda criança e comeu um pouco de terra. Os Gopas foram fazer queixa a Yashoda, dizendo: Yashoda, Yashoda, o teu filho comeu terra. Claro, Yashoda ficou preocupada e perguntou-lhe: Comeste terra? E Krishna respondeu: Nunca comi terra, a terra está sempre dentro de mim. Então Yashoda forçou a abrir a boca e o que viu? Viu o universo inteiro e viu muitos outros universos dentro da boca do pequeno Krishna. Até os viu, os dois sentados em Vrindavan, dentro da sua boca. Naquele momento, Krishna permitiu que Maya escondesse esta realização de Yashoda, porque de contrário não teria conseguido realizar a sua lila. Então, a mesma verdade foi também revelada nesta história. Tudo é apenas ele. O verdadeiro yogi percepciona que todos são apenas Satchitananda Krishna. Nada mais. Esta realidade suprema, Narayana Krishna, é aquele que está a desempenhar todos os papéis, sob diferentes formas, com diferentes nomes. No Ramacharita-manas há uma história de um santo chamado Kababushundi. Quando Mahavishnu encarnou como Rama, Kababushundi estava lá feliz a desfrutar da lila do Senhor na forma do pequeno Rama. Houve um momento em que o pequeno Rama reparou em Kababushundi e começou a correr atrás dele, tentando apanhá-lo. Claro, estava a brincar com Rama, mas a determinada altura viu que Rama não estava a correr atrás dele. Apenas a mão de Rama estava a correr atrás dele. Onde quer que fosse, a mão de Rama estava lá a persegui-lo. Então mudou o seu aspecto. Transformou-se num corvo e voou para Brahmaloka, e aí também viu a mão de Rama atrás dele. Voou para Vishnuluka e a mão de Rama perseguiu-o até lá. Voou para Shivaloka, para o Monte Kailash, e a mão de Rama perseguiu-o até lá. Kababushundi, ainda na forma de corvo, entrou em pânico, fechou os olhos e quando os abriu, viu que estava de novo de volta a Ayodhya. O mesmo rio, Saryu, estava a correr ali como antes. Ficou chocado porque viu que ainda estava na forma de corvo. O pequeno Rama pegou nele, abriu a sua boca e engoliu. Quando foi engolido por Rama, foi para a sua barriga. Então, o que estava ele a fazer na barriga de Rama? Kababushundi mais tarde revelou a Garuda tudo o que acontecera. Disse que quando Rama o engoliu, foi para o abdômen do Sr. Rama. Dentro da sua barriga havia uma multitude de universos, havia diferentes esferas, eram todas maravilhosas e cada qual ultrapassava a outra em beleza. Lá encontrei milhões de Brahmas e Shivas, e incontáveis sóis, luas e estrelas, e milhões de divindades a presidir a todas as religiões. Cada universo tinha o tipo de Devas e Indras, todos os Rishis e Siddhas estavam lá e também todos os seres humanos. Cada universo tinha as 4 estações. Vi e ouvi tudo, visitei centenas de universos e por vezes passei centenas de anos no universo. Cada universo tinha o seu próprio Brahma, Vishnu e Shiva, tinha o seu próprio Manu, aquele que confere as leis do Dharma. Cada universo tinha todos os semideuses, os animais, os oceanos e todas as criaturas. E em cada universo vi a mim próprio. Vi que cada universo tinha a sua própria Ayodhya, os seus próprios homens e mulheres. Cada um tinha o seu próprio Dasharat, Kaushalya, Bharata e todos os irmãos de Rama. Contudo, cada pessoa tinha uma forma diferente em cada universo. Não tinham sempre a mesma aparência. Por exemplo, Bharata no nosso universo era claro, magro, elegante e belo, enquanto no outro universo era grande, gordo e pesado. Kababushundi reconheceu cada pessoa, mas em cada universo que encontrou na barriga de Rama,
Eram todos diferentes. Testemunhou a lila de rama, o desporto de rama em criança em cada universo. Contudo, houve uma coisa em que reparei em todos estes universos, embora tudo fosse diferente, completamente diferente em cada universo. Dasharat era diferente, Kaushalya era diferente, Bharata era diferente, Shatrugna era diferente, Lakshman era diferente, Rama não era diferente. Em todos os universos, em todos as Ayodhyas, em todas as Yugas, apenas Rama era o mesmo em toda a parte. Vi grandes festividades e tudo o que vi dentro da barriga do Senhor era maravilhoso. Depois a minha mente começou a pensar e a confusão surgiu dentro de mim ao ver tão grandes maravilhas. Assim que Sri Rama se apercebeu da confusão na mente de Kakaboshundi, começou a rir-se em todos os universos. Cada senhor Rama em todos os universos estava a olhar para ele e a rir-se. Todos os Ramas estavam a rir muito alto. Kakaboshundi ficou ainda mais confuso, uma vez que não conseguia perceber o que estava a acontecer. Naquele momento, enquanto o Sr. Rama estava a rir tanto, Kakaboshundi foi atirado da sua boca para fora e saiu muito confuso. Tal é o estado de todos os seres humanos. Tudo vem do seu corpo cósmico, do seu estômago. Quando alguém é lançado para fora da união com o divino, devido à confusão e ilusão da mente, não percepciona a realidade. Quando Krishna diz: para aquele que me vê em toda a parte e tudo vê em mim, eu não me perco, nem ele se perde para mim. Significa que, neste estado, não há separação do divino. Vê este Narayana Swarupa em toda a parte. Deus nunca está longe, está no âmago de cada ser. Sajamena pranasyati. Ele diz: ele nunca se perde para mim. Nas vidas de muitos santos, como Mirabai, Chaitanya, Mahaprabhu, Tukaram, Namdev e muitos outros, devido ao seu amor e devoção, devido à sua bhakti, o Senhor manifestou-se numa forma diferente a cada um deles. Uma imagem do Senhor é o próprio Senhor, não há diferença. Então, quando alguém tem a visão interior do Senhor dentro de si e percepciona essa visão do divino em toda a criação, alcança este oceano de beleza, amor e glória. Realiza-se, torna-se nesta personificação de doçura e beatitude e não volta a cair, uma vez que tenha contemplado tal forma transcendental dentro do seu próprio self. O laço que o liga ao Senhor torna-se indissolúvel e permanente. Durante a Ras Lila, em Vrindavan, o Sr. Krishna disse às gopis: vão-se embora. As gopis responderam: como podemos ir embora se tu és a fonte de tudo? Para onde podemos ir em que não estejas presente? És o centro das nossas vidas. Como podemos viver sem ti? Então Krishna desapareceu e elas entraram numa profunda depressão. A sua depressão simboliza o estado dos seres humanos, que estão sempre em depressão quando não conseguem percepcionar o divino, até que os seus corações despertem. Este anseio por Deus se manifesta através da procura pela reunião com Ele. Quando entram em profunda meditação, percebem que não há diferença entre vocês e o divino, que Ele é o único, a única realidade. Não existe mais nenhuma realidade para além dele. Na história de Kakaboshundi, o Sr. Rama revelou a sua omnipresença, mostrando ao corvo santo que ele era a manifestação de tudo. De uma forma semelhante, o Sr. Krishna também revelou a sua omnipresença a Balarama, Yashoda e muitos outros. Revelou que é a alma de todos, o mestre por detrás de tudo, que tudo é apenas ele, nada mais. Os yogis, os bhaktas que estão a servir o Senhor e a agir com o objetivo de o alcançar apenas a Ele, tornam-se realizados.